Legal. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela. Então, bem-vindo ao Verbo Movimento, beleza? Não vou fazer minha apresentação, porque a gente já sabe como que é, cada um faz a sua, né? Então, nesse momento é o momento onde o professor começa a fazer a apresentação. Legal vocês fazerem isso. Projeta o slide para que o aluno ali, que já está vendo o que está acontecendo, ou se chegar algum aluno atrasado, ele já bate o olho no que vai estar projetado lá na tela, já vai saber o que é, ou se ele entrar agora online, ele bate o olho e vê o que está acontecendo. Então, ele vai ver que a gente está numa conversa, e ele vai dizer, estão se apresentando. Então, nesse momento, o que eu fiz? Eu estou perguntando para vocês e já fazendo a inserção com o mercado de trabalho. Né? Poxa, legal, Roberta, você trabalha no Senac? Poxa, veja bem, né? Provavelmente deve ter surdo lá, né? Olha a importância de você ser uma funcionária bilíngue e tal. Ou o próprio Senac ter funcionários ou ter uma recepção, né, bilíngue que saiba Libras e tal. Isso pode ser bem interessante. Ah, legal, Maíra, você trabalha nessa empresa aí? Provavelmente lá você deve ter funcionários surdos, né? E aí precisa de intérprete, ou precisa, o RH tem que cumprir com as leis que vocês vão ver aqui, sobre as leis que nós vamos mostrar para vocês. Tudo isso é uma coisa que já está reconhecida e exigida por lei, né? É isso que o curso vai procurar proporcionar e mostrar para vocês, né? Bom, então agora a gente vai fazer um momento de reflexão. Como vocês devem saber, aqui na Verbo Movimento a gente sempre vai provocar em vocês uma reflexão. As nossas aulas, né, os professores, eles não dão aula sozinho. Então, sempre, gente, fiquem atentos nas aulas que a gente vai chamar vocês, tá? Nós vamos trocar, eu vou perguntar, vocês vão responder, né? Não precisa ter vergonha, aqui não tem certo, não tem errado. A ideia é a gente saber o que vocês percebem desse universo. O que vocês conhecem sobre isso? Nós sabemos que tem muita gente que já conhece, mas tem mais pessoas ainda que desconhecem sobre surdez, sobre a Libras, tal. Então, o curso vai tirar vocês desse desconhecimento, né? Vamos assim, por assim dizer. Então, por isso que a gente sempre vai perguntar. Se você souber os temas que a gente falar aqui, ótimo, você troca com a gente. Se você não souber, ótimo, você troca com a gente também. Porque a ideia é a gente ir sempre movimentando, tá? Então, a gente vai começar com essa resolução da ONU, que essa luta da Libras, ela vem de muito tempo, essa luta da comunidade, das pessoas com deficiência, ela vem de muito tempo. E várias leis, várias coisas foram criadas a partir daí, né? E essa resolução é uma coisa que a gente procura trazer para vocês entenderem, assim, não é uma luta de agora, é uma coisa que está há muito tempo sendo vista, né? Olha só, essa resolução, a 45/91, esse 91 é o ano, né? Ou seja, lá em 91, já estavam dizendo aqui, vocês vão ver que está marcado em vermelho, né? Lá em 91, deixa eu pegar aqui para vocês, aqui, né? Ó, nós tínhamos que ter uma sociedade para todos, né? Aqui, para todos. E aí eu vou trazer para vocês uma reflexão junto nossa. Poxa, 91 estava dizendo que era até 2010 que a gente teria como meta. Nós estamos em 2021, né? E aí uma das pessoas que ajudou a fazer essa resolução, dos nomes de umas brasileiras importantes aqui é a Cláudia Werneck. A Cláudia Werneck, ela tem um livro, né? Ela é a única brasileira que tem indicação simultânea pela Unesco e pela ONU. É a única brasileira que tem livros que as duas entidades indicam para leitura, para vocês verem o peso dela, como ela é importante, né? A Cláudia Werneck, ela tem um projeto chamado Escola de Gente, lá no Rio de Janeiro. Um projeto que cuida de crianças com deficiência, né? Então, é bem bacana. Só para vocês entenderem a importância dela aí na história, né? Então, ela tem um livro, o qual eu tirei o tema da nossa aula. Ela tem um livro onde ela se chama Onde Estão Todos na Sociedade Inclusiva. Então, assim, tem a lei, tem a resolução, né? Mas e aí? O que está sendo feito? Porque muitas vezes nós vamos dizer que não depende das leis, e sim da consciência das pessoas, né? Muitas vezes não depende da vontade do outro,
e sim da nossa. Por isso que é muito bacana vocês estarem aqui hoje, né? Seja por curiosidade, seja por vontade de ajudar o próximo. Isso é muito importante, socialmente falando, humanamente falando, né? E é uma luta que já vem de muito tempo, né? Tentar, quem são outros? Onde estão esses outros? Né? Será que é uma sociedade para todos? Então, vocês já estão fazendo parte dessa luta, né? Dessa acessibilidade, dessa inclusão das pessoas. E é isso que a gente procura trazer para vocês. Então, baseado na resolução, que é uma coisa já antiga, a gente está tentando divulgar, mudar o senso comum, né? Tentar virar a mesa, né? Fazer uma sociedade de fato inclusiva. E já vamos começar por aqui, ó. Né? Já que a ideia é deixar vocês a par da situação, entender o fato, já começa pelo nome. Nós estamos num curso do quê aqui? Né? Aqui é o primeiro momento, meninas, que vocês chamam o aluno, tá? Então, você fez a apresentação, falou, fica de olho no aluno, se ele tem alguma dúvida. Então, agora aqui você já chama o aluno. Então, aqui você tem que ir chamando. Se ninguém se manifestar, você chama. Você vai lá e fala com a pessoa, tá? Então, a gente pergunta. Gente, aí, nós estamos num curso de... O que vocês acham, né? Aí, se vocês tiverem presencial, você pode ir para a lousa e escreve, tá? Se não, a gente está aqui no online, espera as pessoas falarem, e aí, ou se você quiser usar a lousinha digital, pode, tá? Você pode vir aqui, ó, eu estou fazendo agora, né? Ó, aqui. Ah, nós estamos no curso de... Ah, legal, gente, né? Mas já pararam para pensar o que significa? Você sabe o que é Libras? Aqui você ainda não fala sobre a linguagem, tá? Você vai ver, você está pescando do aluno o que ele sabe. Então, gente, vocês já pararam para pensar, né? Será que cada letrinha é uma coisa? O que quer dizer, né? Aí você vai conversando com eles. Qual que é a ideia nesse momento? Extrair do aluno o certo ou o errado, ou seja, extrair dele o que ele sabe. Por mais que ele diga, não sei nada, não faço ideia, não sei, ele vai ter que dizer alguma coisa. E aí você vai perguntando, né? Vai trocando com o aluno. Aí eles vão falar aquelas coisas que a gente já sabe. E aí, nesse meio tempo, deixa eu voltar aqui. Nesse meio tempo, pode aparecer língua e pode aparecer linguagem. Só que hoje em dia, nós temos pessoas mais informadas. Então, pode ser que a palavra linguagem não apareça. Tá? Vamos supor que a palavra linguagem não apareceu. Quebrou tuas pernas. Puxa, agora? Quebrou minha aula. Eu estava esperando alguém falar linguagem. Né? Se a pessoa falar linguagem, ótimo, porque daí você já segue o ritmo da aula. Você vai falar assim, ah, tá, mas é língua ou linguagem? Ah, então vamos saber o que é uma coisa ou é outra. Beleza. Agora, se todo mundo falar que é língua, aí você fala assim, tá, gente, vocês já viram por aí falando linguagem brasileira de sinais? Então, você mostra para o aluno que tem. Tem aluno que vai falar assim, ah, é verdade, eu já vi escrito linguagem brasileira de sinais. Então, né? Aí você faz essa comparação. Vocês aqui nessa sala estão me dizendo que é língua, mas a gente vê por aí dizendo linguagem. Fica estranho, não fica? Qual que tá correto? E aí a gente vai para a aula. Tá? Então, você dá um exemplo externo, caso isso acontecer. Então, vamos supor que aconteceu isso, né? Então a gente vai seguir aqui. Bom, gente, então vocês viram, né? Às vezes você vê no jornal falando linguagem, às vezes você vê um vizinho, alguém falando linguagem, aí você vê linguagem de Libras, linguagem de sinais, língua de Libras, tudo fica muito confuso. E a nossa ideia agora é tirar vocês dessa confusão e colocar os pingos nos is. Só que assim, para a gente saber se Libras é um ou se ele é outro, né? Para ficar claro para você, lembra que eu falei no começo da aula que a ideia é fazer vocês serem formadores de opinião. Tá? Então, para a gente saber se Libras é um ou outro, eu preciso saber o que é um e o que é outro. Eu preciso saber o que é linguagem e eu preciso saber o que é língua para dizer se Libras é um ou outro. E é isso que nós vamos fazer agora. Tá? Então, vamos lá.
Primeiro de tudo, vamos começar pela linguagem. O que é a linguagem? A linguagem é uma habilidade humana, né? É uma capacidade humana. E nós vamos ver aqui vários tipos de linguagem, não só um. Tá? Nós não vamos ver só a linguagem corporal, só a linguagem. Nós vamos ver um todo. E olha só, gente, nós temos aqui, ó, por exemplo, o mais clássico, esse aqui, né? Ó. Ops, o que passou? Ó, meu slide não tá de bem comigo hoje. Nós temos aqui, ó, o clássico. Hoje em dia, isso aqui todo mundo sabe o que é, não é? É um joinha, é uma coisa positiva. Algumas pessoas até entram em depressão quando não tem um joinha. Né? É uma coisa nova. É uma linguagem que surgiu da internet. Né? É uma linguagem que surgiu aí da geração Y, da geração Millennium. Né? É uma coisa nova que os nossos pais provavelmente não tiveram. A não ser que os nossos pais estejam na internet hoje, né? Nossos avós e tal. Então, isso é uma coisa. É uma coisa da internet. Um outro exemplo, ó. Isso aqui, ó. Vocês conhecem já viram esse símbolo aqui? Esse aqui? Vocês já viram por aí? Na empresa de vocês, em algum lugar? Aqui, gente, meninas, nesse momento você tem que tirar dos alunos, porque isso cai em prova, tá? Então, isso vai cair em prova, então você tem que pegar dos alunos se eles sabem ou não. Aí você vai lá, pergunta para os alunos, ninguém nunca viu, ninguém sabe o que é. Se o aluno falar, você tem que dizer para ele, trazer deles a informação de que isso não é, o objetivo dessa aula agora aqui, desse momento, é dizer para eles que isso aqui não é a acessibilidade. Não é, como alguns vão pensar, tá? Bom, voltando para a aula. Então, gente, esse símbolo aqui, ó, deixa eu apagar aqui para a gente poder ver um pouco de tudo. Esse símbolo aqui, ele é um símbolo internacional, tá? A cor dele é uma cor internacional. Ele é reconhecido mundialmente. Então, se você for para outro país, provavelmente você vai ver o mesmo símbolo, a mesma cor, se ele estiver dentro das normas técnicas, né? Então, ele é um símbolo internacional. Mas ele é um símbolo internacional do quê? Da acessibilidade? Não. Tá? As pessoas confundem esse símbolo aqui com o símbolo da acessibilidade. Não é, tá, gente? Ele é o símbolo da surdez. O que quer dizer isso? Vamos pegar um carro. Se você pegar um carro, agora você sabe disso, tá? Então, agora você sabe que isso é o símbolo da surdez. Não é algo mais estranho a você. Então, nesse momento, essa linguagem está comunicando. Você já sabe o que é. Rolou comunicação. Antes não tinha rolado comunicação, porque vocês não sabiam o que era. Né? Faltava esse conhecimento de mundo para você. Então, a linguagem entende isso também. Agora, quando eu falo para você em português, isso é o símbolo da surdez, e você sabe português, você já sabe o que é. Agora, só bater o olho ali, sendo uma linguagem, um símbolo, você não consegue estabelecer uma relação, não rola uma comunicação. E o que quer dizer isso? Por exemplo, se você tiver isso num carro, colado no carro, o que quer dizer? Quer dizer que esse carro é acessível? Não, não é isso. Está querendo dizer que o motorista é surdo. Né? O motorista ali, ou seja, não adianta buzinar. Se você for um bombeiro, ou se você for da polícia, entenda que a sirene, essa pessoa não está ouvindo a sirene. Então, é por isso que serve esse símbolo. Ele é um alerta, dizendo, olha, aqui tem funcionários com perda auditiva. Aqui, sei lá, tem pessoas que frequentam, que são pessoas auditivas. Ou se você está num guichê, por exemplo, né, a Roberta falou que trabalha no Senac, no Senai, né? Então, se chegar alguém lá e tiver esse símbolo colado no guichê dela, está querendo dizer que as pessoas que têm perda auditiva podem se dirigir a essa pessoa, que essa pessoa sabe o que fazer. Né? Seria isso. Mas está querendo dizer que essa pessoa sabe Libras? Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? Então, é isso que fica confuso para a gente muitas vezes. Mas é uma linguagem. Outro exemplo de linguagem que nós temos aqui, gente, ó, essa plaquinha aqui, né? Proibido fumar. Você bate o olho ali, você já sabe o que é. Eu não preciso falar para você, olha, não pode fumar aqui. Você já sabe. Né? E aí nós temos um gesto, ó. Isso aqui é um gesto. Né? Nós temos as expressões faciais.
Se bate o olho, você sabe o que está acontecendo. Você olha se a pessoa está triste, se a pessoa está feliz, se a pessoa está gostando. Né? Se o aluno está gostando da aula, a gente percebe. Se o aluno está achando a aula estranha, né? Tá passando para nós uma comunicação. Né? O aluno está aqui na aula, opa, esse aluno está com alguma coisa que está acontecendo na minha aula, que eu acho que ou ele não está gostando ou ele está achando estranho. Né? Nós temos também a fala, a fala não, a pronúncia, né? A conversa, o diálogo oral. Vamos falar disso mais para frente. E, gente, nós temos as roupas. Né? Então, você tem tipos de roupa, vestuário, ou a gente chama indumentária, né? E aqui eu queria trazer para vocês uma atenção. Olha só como a roupa é capaz de trazer comunicação para a gente. Né? Você, se tivesse uma pessoa aqui na sala de aula, né? E essa pessoa, ó, percebam que eu não estou nem falando o gênero dessa pessoa, estou falando pessoa, propositalmente. Vem uma pessoa aqui na sala de aula e ela está de burca. Ela está de burca. Gente, só o fato dela estar de burca, que é uma vestimenta aqui, ó, você já sabe o sexo dessa pessoa, de que país ela vem, qual a religião que ela pratica. Você tem várias informações só pela roupa da pessoa. Ou seja, houve uma comunicação entre você e a pessoa só pela roupa dela. Pode haver uma comunicação por você e a pessoa só pela expressão da pessoa. Só que, né, não fica muito claro algumas vezes, porque você pode não entender aquela expressão, ou você pode interpretar aquela expressão de maneira errada, né? Então, de um modo geral, a linguagem, além de ela ser aquela habilidade humana, ela pode ser uma roupa, ela pode ser uma expressão. Hoje está em alta aqui, ó, né? Os emojis aqui, nós temos os emojis, que você já manda um emoji ali, uma fotinha, uma figurinha, a pessoa já sabe o que é, né? Já responde muitas coisas. E nós temos aqui imagens, né, das línguas de sinais, né, que tem aqui também. Mas será que é linguagem? Vamos chegar lá, vamos ver sobre isso aí. Então, são vários exemplos, é muito complexo. Então, um outro exemplo que a gente pode ter aqui, ó, é a questão, um exemplo, não, desculpe, né? Um problema da linguagem é o seguinte, opa, olha os slides entregando minha aula. O problema da linguagem, então, só para vocês entenderem que a linguagem pode ter várias características, vários tipos de linguagem, tá? Pode ser uma escultura e tal. Qual que é o problema da linguagem? O problema é que eu posso falar A e você entender B. Porque eu não sei o que você conhece, o que você sabe. Porque a linguagem pode ser entre pessoas que não falam a mesma língua, por exemplo. Né? Eu posso apontar para um americano, para um japonês, que ele vai entender. Né? Eu posso fazer alguma coisa, um gesto, alguma coisa que possa ser universal, sei lá, isso aqui, por exemplo. Então, só que a linguagem, como você não sabe a compreensão da pessoa do outro lado, pode ser que você fale A, né, e a pessoa entenda B. Esse é o problema da linguagem. Vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos pensar aqui, ó, para ficar mais claro esse exemplo aqui. Ó, eu estou dando essa aula para vocês em português, então vocês estão entendendo. Agora, olha só essa linguagem. É uma língua que está aí? Não, é uma linguagem. Né? Isso aí te passa o quê? O que isso comunica com você? Bom, aqui, meninas, nesse caso, agora abrindo um parênteses, né? Você vai mostrar para a pessoa, aqui a ideia é que algumas pessoas não conheçam a obra, né? Para a gente justamente validar a nossa aula ali atrás, que eu acabei de dizer para vocês, que o problema de eu falar A, a pessoa entender B, é a linguagem de não ficar claro. Então, você traz os exemplos dos quadros, ou você pode trazer uma obra de arte, ou você pode trazer qualquer coisa, mas que você saiba que vai ter algumas pessoas na sala que não vão conhecer, porque você precisa ter isso como exemplo prático da coisa. Por isso que eu escolhi obras do Salvador Dalí, que a gente sabe que não é todo mundo que conhece. Né? Então, a pessoa vai comentar alguma coisa, ou vai dizer que não sabe, e aí a tua aula vai fazer sentido, né, para a pessoa. Então, você fala, gente, o que é isso aí? Então, geralmente as pessoas elas demoram para entender o azul, elas demoram para entender as coisas.
Então, o importante aqui não é esse exemplo em si, mas é trazer um exemplo de uma linguagem e vocês têm que ver que tem que provocar esse contraponto na sala de aula. Pessoas que conhecem, pessoas que não conhecem. O ideal é que aconteça esse contraponto ou que ninguém conheça. Agora, se todo mundo conhecer, é ruim. Nunca aconteceu isso. Porque as pessoas sempre falam, como é muito subjetivo, né? Cada um fala alguma coisa. E aí você pode usar essa É que subjetividade para mesmo ajudar o também, aluno. mesmo conhecendo Dali, Van Gogh, sabendo o nome da obra, a arte lá é subjetiva, assim. Mesmo quem É, conheça, a pessoa pode ter uma definição, eu vejo o relógio que está derretendo, pode simbolizar o tempo esvaindo das nossas mãos, blá, blá, blá. Ou pode ser que tá calor também, né, gente? Então, assim, é, é, sempre vai trazer visões diferentes, né? E do é, que aí é isso que tem que usar, né? isso. A inferência que cada um tem do mundo, né? Exatamente, exatamente. Porque aí é isso que você vai dizer que é o problema da linguagem. Porque cada um pode interpretar de um jeito, cada um pode entender de um outro jeito, né? Você tem coisas técnicas, como, por exemplo, a cor. A cor azul é proposital e ela tem uma explicação técnica. Então, nesse caso bem específico, é uma regra. É uma regra dessa linguagem, né? Ou seja, a cor azul é a cor do inconsciente. Isso para qualquer meio artístico, né? Qualquer pessoa ligada à arte que usa o azul, né? O azul é a cor do inconsciente. Então não é à toa que essas obras têm muito tom de azul, né? Não é... Só que as pessoas elas pensam, é o céu. É que não é o céu, é o azul, né? O Dalí ele traz sempre o azul. Então isso acaba sendo uma regra. Só que claro, é uma regra que se eu não conheço, se eu não sei, não está falando comigo, eu não vou entender. Cai no que a Maíra falou, cai na questão do conhecimento do mundo. Vocês podem trazer coisas que vocês gostam, vocês, né? Você não precisa trazer esses quadros especificamente, né? Mas se ajudar, esse slide já está pronto, use esse slide aí mesmo, tá? Beleza, daí você provoca o aluno, pergunta e tal, faz aquela brincadeira com eles, pergunta para eles o que eles acham que tem em comum e tal. Mas a ideia aqui é só você mostrar para o aluno. Viu, gente? Tem gente que entendeu, tem gente que não entendeu. Por quê? Com algumas pessoas, esse artista falou, comunicou, com outras pessoas não. Por quê? Porque a gente não sabe quem está do outro lado. Então, nesse momento, isso aqui é uma linguagem, a linguagem não comunicou. Não funcionou. Cai aquilo que a gente estava falando nos slides anteriores. Né? A obra falou A, você entendeu B ou nem entendeu. Então, para que isso não aconteça, o que a gente teve que fazer? O ser humano fez o quê? Ele teve que padronizar, né? Ele teve que criar um padrão, né? Criar normas para isso, deixar isso regular, para que se eu falar, você vai entender, né? Só que assim, só para a gente sair um pouco da parte da linguagem, né? Vamos ver agora o que é língua. Então, a linguagem nós vimos que pode ser a roupa, o jeito de falar, que a linguagem pode ser uma obra de arte, né? Pode ser um sotaque, pode ser várias coisas. E ela pode dizer para a gente algumas coisas ou não. Vai depender da nossa inferência, do nosso conhecimento de mundo. E aí, a linguagem ela tem essa coisa bem ampla. Agora, o que seria a língua? Né? Aí que a gente vai ver o que seria exatamente a definição de língua. Então, vejam só um exemplo aqui. Vamos pegar a escrita, né? Faz parte da língua. Eu love você. Eu love você. Então, aqui, tá certo isso, né? Tá certo falar desse jeito? Aí, naquele momento que vocês vão ver que tem aluno que vai dizer assim, tá certo, não tá, e tal. Aí você provoca o aluno, tá, mas posso escrever assim no Enem? Posso mandar uma redação assim para alguém? Daí a pessoa vai dizer, não pode. Daí você provoca o aluno, tá, mas então você diz que tá certo, eu não posso escrever assim, por quê? Daí a ideia de vocês é deixar o aluno claro, ele refletir sobre a gramática, sobre a norma, né?
Então, você vai lá e pergunta. Então, olha aqui um exemplo. Eu louvo você. Roberta, tá certo isso? A Roberta não quer responder. Maíra, tá certo? Caiu. Esperar ela voltar. Vamos dar uma pausa aqui. Para ela voltar. Roberta, tá certo isso aí? Eu louvo você? Tá. Maíra, tá certo? A Roberta disse que não. Tá certo, tá certo. Eu entendo que eu amo você. Tá. Então, olha, nesse exemplo, nós temos uma ideia do quê? Por exemplo, se a pessoa entender o mínimo, se ela entende o mínimo de inglês, ela entende a frase. O love é uma coisa muito comum para nós hoje, né? Mas vamos parar para pensar o seguinte, gente. Se uma pessoa não soubesse nada de inglês, ela ia entender essa frase? Ela não ia, certo? Então aqui não ia funcionar. Está dentro da norma do português? Não está. Então isso acaba sendo uma linguagem, pode ser uma gíria que inventem, pode ser alguma coisa, né? Pode ser uma música que alguém inventou, né? Eu te love, para brincar. Enfim, pode ser artístico a coisa. Tá. Então aqui nós misturamos duas línguas, sai da nossa regra, sai do nosso padrão. Beleza. E se eu fizesse assim, então, ó. Opa, agora não tem nada misturado. Tá tudo em língua portuguesa. Aí eu posso. Tá certo agora? Porque eu não misturei. Agora tá certo? Agora tá certo, Roberto? A Roberto disse que tá. E aí, você está certo ou não, Maíra? Tá errado. Tá errado por quê? Quem diz para nós que está errado? A gramática. Né? Então, a gente vê a gramática, exatamente. Então, aqui, gente, vocês conduzem o aluno para ele poder extrair essa resposta deles, tá? Porque você tem que deixar claro para o aluno que está errado por quê. Não está errado só porque a gente acha que está errado. Não, a gente tem que trazer deles essa resposta, a gramática, porque é o link da tua aula, tá? Isso mesmo, gente. Então, nós temos uma norma, um padrão, né, convencionado, que quem fala a língua portuguesa tem que falar assim para que todo mundo possa entender. Então, essa é a diferença da língua e da linguagem, né? A língua, ela está dentro da linguagem porque ela é essa habilidade de se comunicar do ser humano, tá? Só que, assim, a linguagem, as pessoas podem não entender, né? Como nós vimos ali nos exemplos. E a língua, ela possui esse padrão, a regra, ela possui uma estrutura, cada língua possui a sua, dependendo da sua cultura, né? Dependendo do país, cada língua vai ter a sua regra, a sua estrutura. Então, é isso. É como se fosse, vamos dizer assim, a língua ela é como se fosse a linguagem padronizada. Seriam os códigos organizados. Né? A linguagem é um monte de código, que às vezes estão soltos. A língua, você pega esses códigos e organiza eles. Você deixa eles, vamos falar assim. Toda vez que eu falar maçã, você sabe o que é. Toda vez que eu falar saber, você sabe o que é. Tá? Tá. Agora, se eu falar sabo, não existe. Ninguém combinou isso. Mas às vezes sai. Sai de uma criança, sai de alguém. Mas ninguém combinou. Essa palavra não existe. Beleza. Então, a língua tem isso. Tem regra, tem gramática, tem um jeito certo, né? E aí nós temos aqui, indo além, para a gente fechar, né, gente, esse nosso raciocínio, para deixar claro para vocês, quando nós falamos de linguagem, nós temos a ideia do quê? A linguagem, ela pode ser tudo aquilo que comunica, ela é usada para comunicação. Está aqui, ó. A linguagem é tudo aquilo que comunica. Ela não tem uma regra, né? Pode ser que a pessoa queira falar com você por meio da dança, por meio Enfim, se a pessoa está tentando se comunicar com você, é uma linguagem. Ela é mais solta, vamos dizer assim, né? Agora, a língua não. A língua está aqui, ó. Ela possui um sistema de regras. Está aqui a palavrinha-chave, né? Regras, ou seja, essa regra nós podemos trocar de nome, podemos falar gramática. Então, está aqui, ó. E a gramática já inclui tudo isso. A gramática já inclui a regra, o léxico, os verbos, etc, etc, etc. É isso que tem que ficar claro para vocês, tá, gente?
E agora, para eu saber se ficou claro mesmo para vocês, se a classe aqui entendeu, agora vocês sabem a diferença de língua e de linguagem, tá? Então, a linguagem é tudo aquilo que comunica, não tem regra, né? A linguagem. A língua, ela possui um sistema de regras e estrutura, beleza. E agora eu vou voltar na pergunta do começo da aula, para ver se vocês entenderam mesmo. Gente, Libras é língua ou é linguagem? Aí a galera vai falar, né? Tá. Então, meninas, aqui é o desfecho da aula, é o desfecho desse raciocínio. Você faz essa pergunta de novo para ver se eles entenderam, porque senão esse aluno fica ali, ó. Daí você pergunta para a professora, é língua ou linguagem? É linguagem. Puxa, o cara não entendeu nada do que eu falei até agora. Então, nesse momento, você faz a pergunta de novo para você, como professora, ter o feedback da turma. Pô, será que eles entenderam mesmo? Porque se ainda assim aparecer alguém falando que não é, você já sabe que você tem que... Não, gente, ó, é língua. Porque tem regra, tem gramática, tá? É porque então, é nesse momento que aí, por exemplo, eu percebo assim, que chega nessa hora que aí realmente como quem acha que Libras é linguagem, não sabe realmente que a Libras tenha, talvez entenda entendeu a definição de cada um dos termos, mas não sabe que a Libras Isso, tem gramática. Tipo assim, às vezes fala assim, tá, eu entendi, então quer dizer que Libras é linguagem porque isso. eu me expresso. Até então tem gente que Então, não sabe que Libras tem gramática. se você lembrar, não, boa. Se você lembrar da minha aula, você vai lembrar que eu faço a pergunta no final. Quando eu chego aqui, eu faço assim, ó. Justamente, para deixar claro isso. Eu faço assim, ó. Então, gente, linguagem, tudo aquilo que comunica, Libras, eu falo isso. Aí eu faço assim, ó. Vou perguntar de novo. Libras é língua ou é linguagem? Agora que vem a estratégia, Mar. Gente, mas ó, antes de vocês responderem, deixa eu deixar claro uma coisa. Se vocês me disserem que Libras é linguagem, vocês estão dizendo que ela não tem regra, não tem gramática. Se vocês me falarem que Libras é língua, vocês estão me dizendo que ela tem regra, gramática, tudo certinho. E aí, o que vocês acham? Aí essa pessoa, se essa pessoa falar, linguagem, então você sabe que aquela pessoa não entendeu ou ela não sabe que tem gramática. E é onde você aproveita para esclarecer. Por isso que esse desfecho é importante. Né? Aí tem gente que vai fazer isso, Mar, vai fazer assim, nossa, mas tem regra, tem tudo isso? Tem. Bem-vindo ao curso de Libras. E aí a pessoa, poxa, então eu vou aprender uma língua mesmo? Vai. É legal porque por isso que é importante esse desfecho. Mas Sabe? A é que gente nesse fazer... momento também, Rony, muita gente associa a linguagem com os gestos, com os sinais da Libras, né? Mas aí você vai dizer que os gestos, eles fazem parte, né? Porque isso aqui faz parte, ó. Isso aqui faz parte. Mas eu não posso dizer que isso é Libras. Mas faz parte. Assim como faz parte da língua portuguesa. Eu posso falar em português e fazer um gesto. Beleza. Olha, eu falei e fiz o gesto. Faz parte do português. Na Libras também pode ser. Eu posso fazer. Só que na Libras não tem a pronúncia. Só tem a expressão corporal, né? Mas é nesse momento, Má e Roberta, que vocês vão pegar se esse aluno tem essa dúvida. Porque se você conduziu, como a gente está conduzindo a aula, a hora que chegar aqui, você pergunta isso de novo, você faz essa estratégia de clarear para o aluno, de falar, gente, se você disser que é linguagem, está dizendo que não tem regras. Né? E aí você pega o aluno ali, se ainda não ficou claro para ele, ele vai dizer, é linguagem. Então você vai lá e fala, não, fulaninho, não é, tá? Aí você pode ser bem direta mesmo e falar, olha, é língua porque tem regra gramática. Porque Ou no primeiro momento... igual eu falei na minha época, é língua e linguagem. Você fala que é língua e linguagem, aí a gente fala, tá, fulano, mas veja bem, por que você acha que é língua e linguagem? Por que você acha que é os dois? Daí a pessoa vai dar uma resposta dela. Aí você fala assim, então o português também é língua e linguagem? Então o francês também é língua e linguagem? Aí a pessoa vai dizer, é sim. Daí você vai dizer, de fato é. A língua ela está dentro da linguagem. Né?
como forma de comunicação, é língua e é linguagem. Só que nós temos regras, então a diferença é essa. A língua, ela está dentro da linguagem. Assim como a roupa, assim como o quadro, assim como a escultura, assim como a dança, a escrita, a fala, né? Nós temos a língua também. Bom, terminamos aqui, né? Fizemos esses questionamentos dos alunos, deixamos claros, sempre perguntem para eles agora, nesse momento, lembra que as aulas elas têm essa troca. E esse é o momento de vocês trocarem para saberem se eles entenderam ou não. E aí, ó, gente, tanto é língua que foi reconhecida, né? Ela foi reconhecida por lei, né? Então, hoje, a Libras ela é uma conquista da comunidade surda. Essa lei aqui, ó, a Lei 10.436, aqui, ó, ela é a lei que é o governo dizendo para nós, olha, nós entendemos que a Libras é uma língua, beleza, nós entendemos, ela é uma língua, nós reconhecemos isso. Essa lei é isso que ela quer dizer, tá? Muito cuidado aqui, que algumas pessoas interpretam a lei de maneira equivocada, tá, gente? Não é certo dizer que a Libras é a segunda língua do país, como vocês vão escutar falar por aí, viu? E aí, nesse momento, você vai ver alunos falando isso. Tá? Então, gente, olha, dentro dessa lei, ela tem o primeiro parágrafo lá, se você for ver, está dizendo assim, que a lei tal, 10.436, reconhece como meio de expressão oficial da comunidade surda brasileira. Tá? Então, é isso. Eles reconhecem como um meio de expressão que, de fato, todo surdo deve usar e que é do surdo brasileiro. Só que as pessoas, elas olham a palavra oficial e elas acham que a Libras é a língua oficial do país, a segunda língua oficial do país. Não é, gente. Tá? Não é, porque fere, é inconstitucional. Artigo 13 da Constituição. Tá? Depois vocês dão uma estudada lá e vão dar uma pesquisada sobre. Mas, vocês vão ver gente famosa, vocês vão ver órgãos públicos, gente que às vezes você respeita e está numa posição de não fazer esses erros e vão errar. Você vai ver gente falando segunda língua do Brasil, você vai ver falando que é linguagem e tal, e aí que entra o nosso papel de ir lá e orientar a pessoa, chamar num cantinho, conversar. Pelo menos esse é o objetivo da Verbo Movimento com vocês. Fazer vocês virarem pessoas multiplicadoras dessa informação, né? Bom, essa lei, ela foi feita em 2002, né? Só que aí passa por um processo burocrático, né? Até poder valer, e aí ela foi decretada. Né? Aqui, ó, o decreto. O que é isso? O que quer dizer que ela foi decretada? Esse decreto, que foi feito 3 anos depois, aqui, ó, 2005, o que ele diz, o decreto? O decreto, gente, é uma espécie de regras. Tá? É como se fossem as regras. Ele está dizendo assim, tá, tudo bem, a Lei 10.436, ela foi criada, mas ela está solta. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, essa lei, a sociedade tem um prazo de 10 anos para fazer isso, para fazer ela ser acessível, para dar acesso para as comunidades surdas, e isso tem que ser feito dessa maneira, nesse tempo, nesses lugares, Então, o decreto ele vem regulamentando. Por isso que diz, o decreto 5.626 regulamenta a lei, ou seja, diz como ela tem que ser feita e até quando tem que ser feito isso. O decreto ele vai fazer isso. E esse decreto ele foi aprovado em 22 de dezembro de 2005. E ele diz, abre aspas, faz valer esse decreto, tem como prazo 10 anos a partir da publicação desse decreto. 10 anos, venceu em 2015. Aqui, ó, 2015. O que quer dizer isso, gente, que venceu em 2015?
quer dizer que quem estiver enquadrado dentro das regras do decreto e não estiver cumprindo, multa. É punição, é pena, tá cometendo um crime, vamos dizer assim. Porque se lá está dizendo que o órgão público tem que dar acesso à comunidade surda, e se você chegar num órgão público e não tiver acesso, é processo ganho. É processo ganho. Porque já venceu. Porque o decreto diz, olha, temos até 10 anos para fazer isso. Porque quando os caras fazem um decreto, quando os caras fazem alguma coisa assim, eles pesquisam, fazem um monte de coisa. Ou seja, lá em 2005, a galera falou assim, nossa, mas 10 anos é muito tempo. Né? Poxa, mas vamos dar um tempo grande, que é justamente para a galera poder se adaptar. Né? Um curso de Libras completo... A palavra é da adaptação mesmo. 10, tipo, 2002 falou, é língua, joia. Tipo, surdos podem falar. Podem, agora vocês podem falar, então tá. E aí, em 2005, falou assim, realmente é uma língua que os surdos falam, mas então temos que ter regras para como que a gente vai aplicar essa língua na sociedade e transformar tudo acessível para quem fala essa língua. E aí... Porque daí o surdo ele virou uma minoria linguística com esse reconhecimento. E aí tem que entrar, ele tem que poder ir em qualquer lugar. Isso. Bom, já que nós aceitamos e reconhecemos que é uma língua, então nós temos que dar acesso. Ele tem, como você falou agora, Má, ele tem que poder ir em qualquer lugar. Porque nós estamos reconhecendo isso. Nós estamos dizendo, tudo bem, é uma língua, é deles, eles estão aqui circulando, eles estão entre nós, né? E eles precisam fazer as mesmas coisas que a gente. Por isso que é um problema não cumprir o decreto. E é bem isso mesmo. Então, quando a lei foi criada, ela, é legal, então nós entendemos que aquilo que a pessoa está mexendo com a mão é uma língua, e eles usam isso de fato. Não é uma coisa específica de um determinado grupo, não é uma gangue, né? Não, é uma língua, que pessoas no outro mundo também falam e tal. E é isso que você falou mesmo. Então, se nós, governo, nós, sociedade, assumimos e reconhecemos que é uma língua, então ele tem que poder usar ela em todo lugar que ele for. E não cumprindo isso, multa, processo, causa ganha. Né? Tranquilo até aqui, meninas, né? Vamos tocar o barco? Então, beleza. Muito importante essa questão da lei também, para deixar claro, porque como vocês vão ver, nós vamos ter alunos dessa área, né? Aluno que é do direito, aluno que é da escola, aluno que é de órgão público, aluno que é chefe de equipe, então é legal que ter isso aí bem alinhado. Bom, se ela é uma língua, gente, se ela é uma língua, como nós vimos, vão surgir algumas dúvidas. Essa língua, ela é oral ou ela não é oral? Né? Aqui, ó. Essa língua é oral ou não oral? Da mesma maneira que nós... Lembra que eu falei para vocês que a aula não são retóricas e tal? Então, para eu saber, para você saber se a Libras ela é oral ou se ela não é oral, o que nós temos que saber, gente? O que é oral e o que não é oral. Isso é uma reflexão que vocês sempre vão ter que fazer. Tá? Libras é gesto? Mas o que é gesto? Sempre você se pergunta, sempre vai ser uma coisa, dá um passo atrás. Né? Então, vamos ver o seguinte, oral. O que vocês entendem por oral? Né? Nesse momento agora, meninas, vocês provocam a turma, pergunta para todo mundo e sempre vai surgir aquelas coisas que vão vir atrás. Tem gente que vai dizer que oral é boca, tem gente que vai dizer que oral é falar, tem gente que vai dizer que oral é emitir som, vai aparecer de tudo. Tá? Então, você sabe que oral é boca. Então, você não fala nada por enquanto, você só vai conduzindo a aula. Só vai ali em banho-maria, vai deixando eles falarem e tal. Aí você, gente. Aí, se ninguém falar, você vai ter que trazer isso para a aula. Então, por exemplo, mas sempre alguém fala, gente, o fulaninho ali, ó, ele disse que oral é falar. Vamos ver isso mais para frente, espera um pouquinho. Você aí, Joãozinho, você disse que oral é emitir som. Emitir som é oral? Vamos ver se é isso mesmo? Porque, gente, aqui está a deixa da aula. Falar que emitir som é a brincadeira aqui do remédio, ó.
é a brincadeira do remédio. Né? Então, você vai fazer assim para a pessoa. Você falou que é falado, já vamos ver isso, porque é o teu próximo slide. Aí você falou que é emitir som. Aí a pessoa que falou que é a boca, você deixa ela de lado, porque ela acertou, né? Então, você não fala nada. Aí, então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor, qual é o seu nome? Ah, João. João, certo? Vamos supor, né, que você está com dor de cabeça, você vai no remédio e vai na farmácia tomar um remédio. E aí, lá no remédio, você vê que está escrito lá na bula que o remédio é para ser tomado por vias orais. E nós sabemos, de acordo com o que você acabou de falar, nós sabemos que oral é emitir som, não é? Então, o remédio que vai tomar por vias orais, o que a gente faz com esse remédio? Fala com ele, né? Ô, remédio, funciona. Ô, alô, alô, remédio. Aí você volta lá na farmácia e fala, não funcionou. Falei com ele, toquei música para ele, porque oral é som, não é? Gente, quando você faz essa brincadeira, na hora o aluno se liga. Não, ixi, não é som. Então, por isso que essa piada do remédio é legal vocês usarem, porque é muito icônico, é muito fácil de deixar clara a resposta. A própria pessoa, quando você faz essa brincadeira, a própria pessoa já, caramba, é mesmo. E aí você vai lá e põe no slide. Gente, então oral é boca. Né? Ou se você sentir liberdade da turma, você pode trazer, ó. Gente, quando você fala em oral, você está pensando em o quê? Olha a mente poluída, hein? Você pode brincar com a turma. Oh, legal. Então, gente, olha, o oral tem a ver com boca. Boca. O órgão boca. Né? Então, é isso. A Libras precisa da boca para falar? Aí as pessoas vão falar, precisa, não precisa e tal, tal, tal. Aí que você tem que tomar cuidado, tá? Porque a boca, a gente tem as expressões faciais. Mas aí você pode usar o termo, se você quiser já apresentar para o aluno, você já pode falar do oralizar. Gente, vocês vão ouvir uma palavra, vocês vão ouvir muito uma palavra que vem desse termo, oral, né? Então, é a palavra oralizar. O que é oralizar? É pronunciar, né? É emitir sons pela boca, não é batendo. Eu posso emitir som batendo, mas eu posso emitir som pela boca, né? Então, quando eu pronuncio as palavras e usando a boca, eu estou oralizando, tá? Porque vem de oral, vem de boca. E eu não preciso oralizar para falar em Libras. Eu não preciso oralizar, né? Eu não preciso... Agora, meninas, fazendo um parênteses agora para vocês. Muito importante aqui, tá? Nesse momento, vocês têm que deixar claro para eles e usem exemplos práticos, tá? Usem exemplos aqui. Por exemplo, o bimodalismo, ó. Né? O bimodalismo. Você tem que mostrar para o aluno, para ele não fazer isso aqui, ó. Então, você dá esse exemplo para o aluno. Você fala, vocês estão vendo que tem gente que faz isso? Essa pessoa está oralizando com a Libras. Não precisa fazer isso em Libras. Isso, vocês vão aprender no curso, aí você valoriza o curso. Ó, vocês vão aprender mais para frente que quando você faz isso, você vai errar. E aí você traz para a tua realidade. Roberta, Maíra. Ó, lá no IPQ, quando a gente faz isso, se o aluno não faz, se o paciente não faz leitura facial, ele se confunde. Então, a gente aconselha vocês aqui a não fazerem isso. Porventura, se você tiver um aluno na tua sala que já saiba Libras e que faça isso, você tem que orientar ele. Pode ser que esse aluno seja mente aberta, agora já vou adiantar para vocês. Perfil de aluno. Pode ser que esse aluno seja mente aberta e, ó, que legal, obrigado pela dica. E pode ser que seja aquele aluno assim, eu sempre fiz isso, sempre fiz assim, sempre deu certo. Então, aí você vai ver que aí você tem um desafio na sala de aula, que é convencer esse aluno que ele está errado. Né? E a gente já tem várias comprovações que, de fato, está errado. Né? E como funcionou com os surdos de máscara? Né? Assim, exatamente. Funcionou, você fica oralizando com os surdos de pode máscara? trazer isso, exatamente. Ou a pessoa vai dizer assim, mas esse exemplo da máscara é ótimo esse da máscara. Gente, pôs máscara e como é que faz na pandemia?
né? Ou você também pode usar um exemplo que pode funcionar bem bacana. Tapa a boca, né, e continuar falando. O tapa-boca é um exemplo legal e fazer as frases em libras. Então, assim, ó, já vou deixar como tarefa para vocês. Pensem numa frase qualquer, que vocês precisem sinalizar para os alunos. Porque daí você vai sinalizar essa mesma frase em português sinalizado, né, oralizando, e vai fazer em libras. Então, por exemplo, você vai fazer... Não pode ser uma frase muito curta, porque a ideia é que o aluno não saiba o que está falando, ou saiba pela tua oralização. Então, eu pego uma frase qualquer, você pode criar a sua frase aí. Então, eu vou falar assim, ó. Vou explicando para o aluno agora, tá? Não é mais para vocês, para o aluno. Gente, olha só. Oralizar é quando eu pronuncio a palavra junto, tá? Então, vejam só qual que é o problema disso. Vou fazer uma frase aqui agora e vamos ver se vocês entendem. Alguém aqui sabe Libras? Aí, alguns podem ser que levante a mão, não. Alguém aqui sabe Libras? Não? Então, olha só. Vamos ver. Eu vou fazer aqui a primeira frase em Libras. Ó. Aí fez a frase em Libras, pergunta para o aluno, vocês entenderam? Não. Beleza. Gente, cuidado aqui para não cair na cilada, hein? Cuidado para você não oralizar sem querer. Às vezes você solta umas palavrinhas, não lembra você falou? Pizzaria. Cuidado que daí o aluno, você solta uma palavra, eu não lembro, você falou. Tá, aí você deu essa frase. Beleza, fez em Libras, tudo certinho. Aí o aluno... Aí você vai provar para o aluno agora que o oralismo é um problema. Você vai provar da seguinte maneira. Ó, gente, então vamos fazer o seguinte. Agora, eu vou fazer para vocês usando a técnica da oralização. Tá? Vamos ver se vocês percebem a diferença. Aí você vai lá e faz assim. Pronto. Aí tem aluno que vai falar assim, entendi um pouco e tal. Daí você vai provocar a pessoa. Tá, mas você entendeu a Libras ou o que eu falei aqui? E a pessoa, viu como você entendeu? Não entendeu a Libras, você entendeu a minha boca, porque você entendeu o português. Agora, se é um surdo que não sabe português, se é um surdo que não faz leitura, esse é um problema. E tem um segundo problema. Quando eu oralizo junto com a língua de sinais, que é o bimodalismo, quando eu faço isso, eu cometo um erro grave de gramática na língua de sinais, porque eu estou pronunciando ao mesmo tempo. Tá? A língua de sinais, você agora que está se envolvendo com a Libras, você está nessa área, vamos dizer assim, onde é possível falar língua de sinais e português ao mesmo tempo. Por isso que a gente cai na tentação do oralismo. Por isso que a gente cai na tentação de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque se você estivesse falando inglês, você não consegue falar inglês e português ao mesmo tempo. Você tem que falar um e depois falar outro. Né? Qualquer outra língua oral que você for falar é assim. Não dá conta. Agora, na língua de sinais, como você está usando a mão e a boca, que são órgãos diferentes, você cai na tentação de fazer os dois ao mesmo tempo. Gente, evitem isso agora, tá? A Ver Movimento procura orientar vocês desde o começo a não fazer. Se você aprendeu em outro curso e se você faz o oralismo, tente se controlar, porque ele só vai ser usado, claro assim, não é nunca usar. Você pode usar se esse surdo fizer leitura labial. Você pode usar quando tiver um ouvinte junto, ou quando tiver um deficiente auditivo junto. Gente, nós vamos falar sobre esses termos mais para frente, tá? Surdo, deficiente auditivo, oralismo e tal. A gente vai falar com mais detalhes para frente. Hoje é só a primeira aula, né? Então vocês vão ver que tem muita água para rolar nesse curso ainda, e eu acho que vocês vão gostar bastante, aí vai abrir bastante a consciência de vocês com relação a isso. Mas só para a gente entender aqui a questão do oralizar. Oralizar é emitir
o som, emitir as palavras pela boca, e quando você faz isso junto com a língua de sinais, é desnecessário. Então, por esse motivo, eu posso afirmar que a língua de sinais ela não é oral, porque ela não precisa dessa oralização. Eu preciso da boca em língua de sinais, tá? Mas eu não preciso oralizar. Agora, meninas, fazendo um parênteses para vocês aqui, é legal você explicar nesse momento essa diferença de oralizar e boca. Porque o aluno vai ver surdo fazendo... Aí você vai falar assim, não, mas ele não está oralizando. Ele só está fazendo as expressões faciais de boca. Ele não está oralizando. Oralizar é quando você entende o que ele está falando, né? Tá? Então, gente, ficou tranquilo aqui para vocês, né? Não é oral. Aí o Joãozinho ali falou que oral é fala. Gente, será que é falada ou não falada? Então, a gente precisa entender o que é falada. O que é falada? Falar, gente, o que é falar? Falar é você se expressar. É você fazer entender, né? Ou seja, quando eu mostrei para vocês a obra lá atrás, e você entendeu, quer dizer que esse artista falou com você. Ele se expressou. Falar não tem a ver com som, falar não tem a ver com boca. Falar tem a ver com fazendo entender-se. Você pode falar pelo celular, né? Imagina, você está com o seu namorado e com o seu marido, e você manda uma mensagem para ele, e aí você fala para ele assim, olha, hoje eu vou chegar mais tarde. E aí a pessoa pode dizer assim, nossa, a minha esposa ou o meu marido me falou que vai chegar mais tarde, apesar de ter sido um texto, né? Ou você vai dizer assim, você viu que o cara falou lá no Facebook? Ué, como assim falou, se ele escreveu? Ou seja, falar é fazer entender, tá, gente? Então, falar não tem a ver com boca e falar não tem a ver com emitir sons. Falar tem a ver com expressar-se, fazer entender. A pessoa que se comunica em Libras, agora perguntando para vocês aí, o que vocês acham? A pessoa que se comunica em Libras, ela se faz entender? Ela se expressa? É possível? Vocês acham que sim ou que não? Sim. Então, gente, é isso mesmo. Então, é correto falar, pega aquele seu amigo chato, que vai tirar sarro da tua cara, que vai dizer que surdo não fala, e você vai dizer para o seu amigo assim, hoje eu aprendi no curso que surdo fala, sim. Então, surdo fala? Fala, gente. Inclusive, definição do próprio dicionário. Tá aqui, não somos nós que estamos falando, é o dicionário. Aí, como eu falei para vocês, né, meninas, é sempre bom trazer uma referência da aula para que o aluno... Porque como é uma coisa, assim, muito senso comum, né, como eu disse para vocês, lembra no mapa mental, a ideia é tirar o aluno do senso comum? Às vezes isso está tão claro para ele, assim, mesmo sendo errado, não, falar é boca, falar é boca, falar é boca. Então, você tem que trazer uma referência, porque pode ser que seja que ele não teme com você. E aí você traz aqui, gente, essa aqui é a definição do dicionário. Então entendi, fazer ele compreender, ter expressividade e tal. Né? Aí você coloca a mãozinha ali e maravilha. Aí você fala, tá, gente, mas e aí, ela é verbal ou ela é não verbal? Tem algumas pessoas que vão dizer que ela é verbal, tem outras pessoas que vão dizer que é não verbal. Então, a gente precisa, de novo, entender o que é ser verbal e o que é não ser verbal. Tá? Entendam o seguinte, verbal aqui nesse caso, aqui, verbal, nós estamos falando de verbo, tá? E não de verbalizar. Nós estamos falando de verbo. Tem verbo na língua de sinais? Roberta, tem verbo na língua de sinais? Tem. O que você acha? Você acha que tem? Você conhece algum verbo na língua de sinais? Conheço alguns. Maíra, você acha que tem verbo na língua de sinais? Tem. Então, você vai perguntando para os alunos, vai perguntando, vai trazendo, e aí, nesse momento, também você aproveita. Se tiver um aluno que já sabe Libras, você faz isso que eu fiz com a Roberta agora. Você conhece algum verbo em língua de sinais? Porque, às vezes, a pessoa diz que sabe Libras, mas ela não sabe o que é um verbo, não sabe... Então, fica bem confuso. Então, você provoca a pessoa aí nesse sentido também. E aí, beleza. Então, gente, verbal vem de verbo. Agora, uma coisa para vocês
fica bem claro para vocês. Nós estamos falando, o nosso curso, ele é baseado, vocês estão aprendendo a Libras, que nós já vimos que é uma língua. Vocês viram no começo da aula, tá? Então, vocês estão num curso de uma língua, tá? Porque ela é viva também. Se é uma língua, ela é viva. Essa é uma das grandes definições do que faz uma língua ser língua. É o fato dela ser viva. Ótimo. Então, se vocês estão num curso de língua, nós estamos aprendendo do ponto de vista da linguística. Tá? Então, desse ponto de vista, toda língua, por definição, é verbal. Tá, gente? Toda língua é verbal. Porque o que nós entendemos como não verbal é a imagem. Não verbal são outras coisas, tá? Isso a gente entende como não verbal. Só que se na área do direito, eles vão partir da ideia do verbalizar, que é outra coisa, né? Às vezes o advogado ou o juiz, ele vai dizer assim, ele não verbalizou, ou ele usou de linguagem não verbal para fazer tal coisa, etc. e tal, etc. e tal. Não é essa a perspectiva que a gente está seguindo. Né? Nós estamos falando do ponto de vista da língua, da linguística. Então, por definição, toda língua é verbal. Maravilha? Então, para a gente fechar o nosso raciocínio agora, para concluir aqui, para ver se ficou claro para vocês. Aqui está a definição. Pode falar, Mar. Do língua viva. Eu estava pensando, fazendo esse paralelo da questão da língua ser viva, né? E, tipo, surgirem palavras, né? E esse paralelo com a gramática, com as regras delas, né? Assim, por exemplo, a língua, a gramática, ela não é, tipo, pré-determinada, fechada ali naquela caixinha. O que é vivo mas, por exemplo, essas expressões novas, palavras novas, como que entra na gramática? Tipo... É que a gramática, ela não muda, né? Mas o que faz ela ser viva são termos, são jargões, são coisas novas que vão surgindo. Vou te dar um exemplo. Você estuda aramaico. Você não consegue falar Facebook em aramaico. Então, não é uma língua viva. É uma língua morta. Né? Você não consegue falar rede social em aramaico. Não consegue. Então, é uma língua morta. Não foi para frente. Ela não consegue, ela não se atualiza. Né? Ou, mas ela não pode... Mas aí ela não se apropria da palavra Facebook, por exemplo? Se tiver... por isso que as línguas, elas morrem. Se tiver algo ali que você pode dizer, por exemplo, o português de Portugal. Eles não falam monitor, eles falam ecrã. O que é ecrã, não sei. Mas é uma coisa que eles se apropriaram da língua deles, porque tem, então eles usaram. Agora, se não tiver, porque a aramaica é uma língua muito antiga. É a língua de Jesus. Tinha computador naquela época? Não tinha. E aí, que palavra que vem? Então, pode acontecer também. Né? Então, isso vai fazendo as línguas sumirem, tornando elas mortas. Mas não para por aí, Marco. Outra coisa também é a questão, às vezes, da escrita. A própria fala. Vamos pegar a fala. A fala não, a oralização. Né? Antigamente, você falava vossa mercê. Alguém fala vossa mercê hoje em dia? Ninguém fala. Isso faz a língua ser viva. Ela se adapta de acordo com os tempos, com seus falantes. Então, vossa mercê, vós me se, você se. Daqui a pouco, é um o. Então, assim, isso é uma das coisas. Lá atrás, originalmente, ela surgiu de um jeito, hoje ela está de outro. Ou seja, ela se transformou, ela é viva. É o mesmo você. A gente sabe que vossa mercê e você é a mesma coisa. Percebe que não mudou? Né? Tá dentro da gramática ainda, o mesmo você, então não mudou. Mas ali a palavrinha, o jeito de pronunciar, né, o jeito de mudar foi se estruturando. Isso pode acontecer, isso é uma coisa que os linguistas estudam até hoje, pode acontecer ainda mais hoje com a internet, com essas coisas, pode começar a acontecer das línguas se misturarem e virar uma coisa de louco aí. O tal do cringe hoje, a própria palavra selfie, que não é nossa, né, começa a misturar e começam
pode ser que por imposição de algumas línguas, outras línguas acabem sumindo ou ficando submissas, né? Por isso que gera briga. E se você for estudar, não sei se vocês gostam bastante desse tema, mas quando vocês estudam línguas, vocês vão ver que muitas e muitas guerras, muitas questões de superioridade vêm por conta da língua, né? Se você for pegar, por exemplo, o próprio Brasil, o Marquês lá, que eu sempre esqueço o nome, ele proibiu da gente falar outras línguas. O cara criou um decreto, uma lei lá, e falou, não pode mais. Não pode falar tupi, não pode falar guarani. Não. Naquela época, a gente estava assim, ó, de holandês aqui no Brasil. Se o cara não tivesse proibido, o Brasil poderia estar... Hoje, a gente poderia falar holandês. A gente poderia ser o maior país que fala a língua holandesa no mundo. Né? E não é. Porque o cara proibiu. A gente poderia falar francês, porque chegaram os franceses aqui também. E o cara proibiu. Nós poderíamos falar indígena, tupi, guarani, porque estavam aqui antes de todo mundo. E não. E o cara veio, trouxe o português de Portugal e acabou com todas as outras. Ou seja, é guerra. Né? Então, isso acontece bastante. Por isso que o surdo luta pela língua dele. Então, vocês viram que essa questão da língua é muito importante? Por isso que os bascos lá na Espanha tretam com os espanhóis. Aí eu falo basco, eu não falo espanhol. É uma briga que vem de longe também. Então, essa questão da língua é muito importante, né? E aí, uma língua morta é isso, é uma língua que ela não acompanha os seus falantes. Ela vai ficando, minguadinha e tal, né? E ela acaba ficando naquele grupinho. Aí, o que eles consideram uma língua morta? Uma língua que está ali, parou. Tem aquelas pessoas que falam e tal, mas ok. Não é uma coisa mundial, né? Não dá para seguir com isso. Só não confundam também, caso vocês forem estudar esse tema, com língua franca. Tá? Existe a língua franca e existe a língua natural, né? Que é a língua do país, a língua nativa. E existem as línguas artificiais e as línguas criadas. Tá? Então, você tem como língua natural ou língua nativa a língua do país, no nosso caso, português, ou tupi-guarani, né? Você tem as línguas francas. Uma língua franca, gente, é aquela língua que o mundo escolheu para se comunicar. Tá? Hoje é o inglês. Há alguns anos foi o francês. A língua franca, uma vez, foi o francês. Então, todo mundo falava francês porque tinha que sair se comunicando por aí. O francês caiu por terra, virou o inglês. Então, hoje a nossa língua inglesa, a nossa língua franca é o inglês. Pode ser que isso mude como mudou. Línguas artificiais são aquelas línguas, por exemplo, o Klingon, né? A língua do Senhor dos Anéis, a língua do Jornada nas Estrelas, são línguas artificiais. Um autor, um escritor foi lá e criou ela. Ela não existe, não nasceu com povo nenhum, foi aquele cara que inventou. E existem as línguas projetadas, que é no caso do Esperanto. Né? O Esperanto é uma língua que ela surgiu como uma língua artificial, só que esse cara fez para ser usada no mundo. Então, ela é uma língua projetada, ela é uma língua planejada, desculpa, projetada não, ela é uma língua planejada. Hoje em dia, o Esperanto é uma língua viva. Ele surgiu como uma língua artificial, mas hoje ele é uma língua viva. Hoje você encontra nativos de Esperanto. Crianças que nasceram falando Esperanto porque os pais eram esperantistas. Então, a criança fala isso normal. Então. E é mais ou menos isso que a gente está fazendo com a língua de sinais. Tá? Então, voltando aqui, por definição, ser verbal, toda língua é verbal, e também o fato dela ser língua, ela ser viva. E aí a gente fecha a nossa tabelinha. Depois aqui, se vocês quiserem se aprofundar, né, tem o que nós chamamos da teoria de Sapir-Whorf, que é do Eduardo Sapir e do Benjamin Wolff. São dois linguistas, dois cientistas famosos, que eles têm algumas teorias bem interessantes. Então, se você quiser se aprofundar nesse tema, vá atrás, está aqui por curiosidade. Né? Tem ali embaixo eu deixei o link para vocês, que é legal vocês começarem a entender que Libras é uma língua tanto quanto outra qualquer e tal. Bom, então aqui eles dizem que a fala não é uma atividade simples executada por um ou mais órgãos biologicamente a elas destinados. Então a fala não é só uma coisa de um órgão, é toda uma expressão. Né? É uma trama extremamente complexa e ondeante, ou seja, que varia, de ajustamentos no cérebro. Tá vendo? O cérebro vai se ajustando. E nos órgãos de articulação e de audição, nos órgãos de articulação e de audição.
em direção ao fim culminado, que é a comunicação das ideias. Ou seja, os caras lá atrás, que são dois grandes nomes da linguística, já tinham falado isso também. E eles nem estavam falando especificamente da língua de sinais, né? Bom, essa técnica, essa teoria do Sapir-Whorf, ela tem tem a primeira teoria e a segunda teoria, onde eles se contradizem, eles dizem outras coisas também, mas isso aí é história para outra conversa, né? Bom, gente, resumindo aqui então, para vocês irem para casa sabendo tudo certinho. Libras, ó, opa, fazer um coiso, volta coiso, aí. Libras é uma língua, aqui, ó. Por que é uma língua? Porque tem regra, gramática, tem estrutura própria. Gente, muito importante, muito, muito importante. Ela é totalmente independente. A Libras não é cópia do português. A Libras não é o português feito com as mãos. Não é, ela é outra língua. Tá? Ela é uma língua independente. Você não precisa saber português para aprender Libras. Você pode aprender diretamente Libras se quiser. Se um estrangeiro vier para o Brasil, ele não quiser aprender português, ele quiser aprender Libras, ele pode, sem problema nenhum, porque a Libras é uma língua independente. Tem a sua regra, a sua gramática própria. Ela não é oral, porque eu não posso, não devo oralizar enquanto eu sinalizo, senão eu cometo um erro gramatical. Ela é falada, porque falar é se expressar, é fazer entender. Eu consigo fazer isso em língua de sinais. E ela é verbal, porque, por definição, toda língua é verbal. Tá? Então, sim, o surdo fala, né? O surdo usa verbos, tudo isso aí certinho. Não só o surdo, como nós também, agora que vamos ser futuro falantes da língua de sinais. Bom, né, gente? Então, vocês agora que estão começando o curso, vocês que estão entrando nesse universo, quando a pessoa diz assim para você, fala com as minhas mãos, você vai lá e fala. Né? Nós falamos com as mãos aí, ó. Tá certo? Bom, agora a gente vai para uma parte prática, né? Larguem aí o Tinha papel. uma gíria, né? Antigamente existia uma gíria. Fala com as minhas mãos, Então, agora nós vamos para a parte prática. Né? Nós vamos Nós vamos aprender o alfabeto, tá? O alfabeto para vocês depois fazerem. Vocês vão fazer uma tarefa em casa, tá, gente? Né? Mas antes da gente começar a prática, eu queria agora fazer o desfecho da aula. Então, só para a gente resumir, só para vocês entenderem, nós vimos hoje que a diferença entre língua e linguagem, tá? Nós vimos que Libras é uma língua e ela é completa, tá? Tem uma regra, tem uma lei que também que reconhece ela como tal, né? E agora, no final, nós vimos as características dessa língua. Então, vocês puderam perceber na aula de hoje que a Libras é uma língua completa como outra qualquer. Tá certo? Então, vou mandar para vocês depois uma tarefinha de casa, para vocês terem como fixação. Então, vocês precisam entrar na plataforma, tá, gente? Não deixa acumular. Eu vou mandar para vocês lá, vou liberar o material, tanto da próxima aula quanto do exercício de hoje, tá? Então, vocês vão ter duas tarefinhas lá. Uma tarefa é o que nós chamamos de pós-aula, que é a atividade que vocês vão fazer, tá? Eu expliquei isso no começo da aula. Pós-aula, pré-aula, lembram, né? Aquela questão da sala de aula invertida. Então, vocês vão terminar a aula hoje, quando vocês estiverem durante a semana, vocês vão entrar na plataforma e vão fazer a atividade que eu vou pedir para vocês. E vocês também já vão ter o material da próxima aula liberado. Então, é muito importante que vocês entrem na plataforma e vejam o material para vocês chegarem aqui com dúvidas, tá, gente? Para a aula ser mais produtiva. É muito importante vocês verem as dúvidas, trazerem as dúvidas, para que a aula flua, né? Para eu não ficar aqui só falando sozinho e tal, e vocês ficarem ali, né, naquela coisa só passiva, recebendo. Aqui na Verbo Movimento, a nossa ideia é a troca, é fazer uma coisa mais dinâmica. Por isso que eu vou liberar para vocês o material, para você já vir para a próxima aula sabendo o que vai ter. E, melhor ainda, você pode pegar o assunto da aula e pesquisar na internet e trazer as coisas que você achar. Isso vai fazer a aula ser muito mais produtiva, tá, gente? Então, beleza? Agora a gente vai para uma parte prática. Vou ensinar para vocês o alfabeto manual.
Bom, meninos, aqui não precisa gravar isso, a gente não precisa entrar nesses detalhes, porque a prática vocês já sabem, né? A única coisa que deve ficar claro aqui é vocês fazerem aquela brincadeira do F é para fora, tá? A gente fala do mantra. Lembra do trauma que a gente causa nas aulas? No caso da parte prática, é isso. Toda vez que chegar no F, você brinca com eles. Chama eles para brincadeira. Gente, vai, fala. O F é para fora. De novo. O F é para fora. Você faz isso 3 vezes. Depois, quando chegar lá no T, você fala, gente, o F, deixa eu falar, para fora. Isso, e o T é para dentro. Aí, na hora, eles falam, ah, legal, entendi. Isso é a única coisa que eu preciso pontuar para vocês na parte prática, na parte do alfabeto. Depois é o que vocês já sabem, corrigir a postura da mão, né? Cuidar para o aluno não fazer assim e tal. Então, eu estava pensando no alfabeto, se a gente seguir o alfabeto, ABC, ou também se vai fazendo essas trocas, por exemplo, ou tipo, passa o alfabeto, depois, tipo, ó, gente, mas lembra, vai assim, é o A e aqui é o S. Boa. Ou se é a mesma configuração de mão, ó, esse daqui faz o P, o H e o K, o G e o Q. Se você assim. tiver esse tempo, é bom fazer isso, tá? É bom fazer. Eu já pesquisei sobre essa estratégia e você vai encontrar, inclusive, na internet, se você for pegar o livro da Lucinda, se você for pegar no livro da Lucinda, você vai ver que ela separa desse jeito. Ó. Ah, legal. Ela já separa por configuração de mãos. Então, é aconselhável fazer isso. Então, gente, ó, vamos fazer. Só que a gente não tem. Eu queria pegar essa estrutura e colocar no slide. Uhum. Então, normalmente, o que eu faço? Eu vou, se você tiver, você passa com o aluno 2 vezes. Onde se faz, vamos lá, A, B, T. Aí, quando chega lá no S, gente, lembra do S? Olha o A. Né? Quando chegar no P, você faz a mesma coisa. Olha, gente, vamos aproveitar essa configuração de mão, que você já tem o P, já vai fazer o H, já vai fazer o K e tal. Então, você já pode ensinar assim, não tem problema. Isso é bem-vindo. Só não sei se você vai ter tempo. O ideal seria passar 2 vezes. A, B, C, D, daí vai fazendo as intermediações. E aí, vamos de novo, gente, só agora fazendo algumas observações. Ó, o A e o S. Tem pessoas que fazem A assim, ó. Você tem que corrigir, tá? Gente, consegue fechar um pouquinho mais a mão? Sempre cuidado. Esse aqui você pode brincar com a pessoa. Gente, não está errado fazer esse A, mas esse A não é do Brasil, é dos Estados Unidos. É o EI. Uhum. Né? Que foi a Xuxa que falou. Aí a gente até provoca a pessoa. Esse aqui é o A da Xuxa. Né? A gente usa A. Tá? Ah, entendi. Aí você vai fazendo. Outra coisa que eu pensei, por exemplo, na explicação das variações, porque no próprio alfabeto já entra um pouco da explicação de variações. No X, né? Que X. Isso, X. Ai, gente, cadê? Caramba, eu tinha pensado nisso. Ah, lembrei. Se também é a mesma coisa classificar algumas variações, tipo como formal e informal, ou alegar que, por exemplo, eu vou explicar algumas variações, mas a gente pode se ater a algumas que são mais formais, ou tipo de uso, por ser formação intérprete, tipo assim, tem umas variações, mas a gente usa um padrão, tipo, de Libras original, mais formal, para poder... É o que você vai falar do A, por exemplo. Gente, esse A aqui é um A informal. Usa esse A aqui, ó. Esse A aqui, ele é cópia do americano, é uma coisa meio tá torta e tal. Então, nós vamos usar, pode usar esse discurso sim, é bacana. Tá? Ó, X, eu sei que tem. Então, assim, você mostra para o aluno que você sabe que tem, porque, como eu falei para vocês, sempre vai ter algum aluno ali que sabe alguma coisa. Mas o que é ruim é você falar assim, usa esse X aqui, o outro está errado. Isso não é legal falar, tá? A gente evita essa palavra errado, porque a língua ela é viva. Né? Então, a gente não pode dizer que está errado. Se tem um sinal que a gente não conhece, uma coisa nova que surgiu lá no lugar, o aluno traz isso para você. Então, a gente tem que tomar cuidado para que o aluno depois não fale, aquela professora lá disse que só o que ela faz é que está certo. Tudo que eu falo, ela está errado.
né? Então, para não ficar esse clima chatão, você fala, olha, esse aí é uma variação e tal, mas aqui a gente vai usar esse porque ele é formal, tal. Pode sim, né? Com jeitinho a gente convence o aluno. Igual o 8 Inclusive, é legal você falar esse discurso. O 8, então, só que a gente, assim, dentro do alfabeto, nós não temos essa definição de formal e informal, embora a gente possa usar. A gente possa usar, tá? Mas a gente diz que é variação mesmo. Ó, gente, é variação linguística. Né? Ó, você vai encontrar X, 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 X. Mas, ó, gente, aqui nós vamos usar X, tá? X. Beleza? Beleza, tudo bem. Você conhece o outro? Guarda para você. Vamos usar isso aqui por enquanto. Ah, então tá bom. Então pode usar também. Ou no caso do S, o S e o 8, ele já tem uma outra discussão que não é nem por questão de variação. É uma questão mais de ideologia mesmo. Então, por exemplo, tem gente que vai usar parado porque o 8º é assim. Só que tem gente que vai usar assim para tudo. Por exemplo, por que o 8 mexe? Porque ele tem esse formato aqui, ó. Né? Antigamente fazia 8. 8. Antigamente mesmo, tá? Lá, né? Fazia 8. Aí 8, 8, 8, 8 virou 8. E como a ideia dos números é ficar parecido, né? Ó, o 6 fica parecido. O 5, né? Ó, você vê o 5 aqui gordinho, ó. É engraçado, você falou, olha, gente, o 5 parece. Aí o povo, não, nada a ver. Porque para mim é o 5 visto aqui, ó, certinho, ó. Fazendo assim, você vê o Não. assim. É que aí a gente põe, tipo, ele também é o único número com a palma da mão para frente, né? Tipo, assim não parece um 5, assim parece um ETzinho. Mas assim parece um 5. Então, e aí o 8 veio dessa ideia. Aí o que acontece? Tem gente que faz assim para tudo, né? E faz o S parado. Então, 8, oitavo, 8, oitavo. E faz o S parado. Porque eu tava aqui, quando eu ganhei o Capovilla, né? Aí meu pai abriu, aí ele, aqui o 7. Aí eu fiz assim, 7. Aí ele, não é assim, tá errado. Aí, oi? Porque ele tava, tipo, acho que com o dedo escondidinho, assim, né? No desenho. No desenho tá o dedo escondido. Ó, tem 7, 7, 7, 7, 7. Ele vai variando. A gente faz assim, ó, bem curtinho. Setinho. Então você vai ter 7, assim, literalmente mostrando o 7. Você vai ver bastante esse aqui, ó, 7. E você vai ver esse aqui também, 7. Daí é variação, né? Aí a variação acha que é 2 também, se a pessoa... Exato. No caso do 7, é uma questão de conforto também. O conforto que você usa a mão. Tá? O que nós vamos ensinar? A gente ensina a variação. Olha, gente, a ideia do curso é abrir a sua cabeça. Só que, assim, tem alguns estudos aí pedagógicos que dizem que isso, nesse primeiro momento, confunde o aluno. Porque é muita informação. Por isso que a gente não entra em tantos detalhes. Gente, tem variação sim, tem essa, mas vamos usar essa. Aí, aproveitando a sua pergunta, Mar, você fala, vamos fazer isso. Porque pelo menos a gente escolheu um. Porque daí você pode falar assim, não, gente, se eu for ficar ensinando variação aqui para vocês, vocês vão ficar loucos. Então você diz isso para o aluno. Né? Vamos escolher uma. Eu sei que tem outras, tem variação. E, ó, se acostumem que a Libras tem variação, tá, gente? Aí essa pessoa, às vezes, pode ser que alguém comente alguma coisa, tá? E o trunfo de vocês é sempre esse. Se a pessoa falar alguma coisa, mas por que língua, por que não pode padronizar tudo? Por que não pode... Gente, não existe uma língua que seja padrão. Aí se a pessoa continuar insistindo, você usa o exemplo da macaxeira. Da macaxeira. Que é o mais clássico. Gente, é macaxeira, aipim ou... Mandioca. Mandioca. Qual que tá certo? É mesmo. É vina ou salsicha? Qual que tá certo? Então, qual que é outra palavra para salsicha? Vina. Nem... Vina lá da minha terra. Eu só como salsicha mesmo. Então, você chega aqui em São Paulo, pede uma vina, a galera nem sabe o que é. A vina é salsicha. Né? Salsicha para nós é outra coisa. A salsicha é a linguiça. Né? Então, assim, você pode usar esse exemplo da própria língua portuguesa. Gente, entendam que você... Aí você, né, fecha com o aluno.
Gente, entenda que vocês estão aprendendo uma língua que é rica, que tem variação, que tem sotaque, né? E você não precisa saber de tudo. Você precisa saber do que a gente faz aqui em São Paulo. Ponto. E aí, sem problema nenhum. Bom, com relação à parte prática, é isso. Só para a gente ilustrar aqui, ó. Depois tem o vídeo, você vai passar para eles. E depois, na próxima aula, a gente lê, começa a ler a apostila. Que isso a gente já faz parte da aula 2, tá? Onde você vai ler. Ou você pode também pedir para o aluno ler em casa. Aí, como você pode pedir como pós-aula. Lembra do pós-aula, que pode ser um texto? Você pede para ele ler em casa. Você ganha tempo. Isso, normalmente, a gente lê na aula. Mas, se você pode pedir para eles lerem em casa, sem problema nenhum, porque fica tudo muito mais fácil. Fica mais rápido. E aí, isso aqui já faz parte da próxima aula que a gente não vai ver hoje, que é a aula 2, que a gente vai falar sobre a terminologia. Tá? Então, para ficar fechadinho, quadradinho, eu vou parar de gravar agora, que aqui foi a orientação da aula 1, língua e linguagem. E essa a